Olá pessoal! Nessa aula a gente vai aprender nossas primeiras funções matemáticas. O que são funções matemáticas? É o nome que a gente dá a operações que a gente faz no Excel de forma automatizada, ou no LibreOffice Calc também. Uma coisa que é muito importante, tá? Nem sempre, apesar de na maioria das vezes acontecer isso, o comando da função que a gente vai usar no LibreOffice Calc vai ser exatamente igual para o Excel. Como que vocês vão saber que o comando não é o mesmo? Se algum de vocês estiver usando o Excel e colocar um comando que a gente digitar aqui e não funcionar, vocês podem tentar olhar na internet, no Google, qual é o comando que serve para aquela função, certo? Mas na grande maioria das vezes o comando é exatamente igual, só para avisar vocês. Nós vamos começar a aula de hoje com uma planilha meio grandinha, mas ela já está pronta. Então, se vocês quiserem acompanhar a aula, pausem o vídeo, copiem a planilha, que depois a gente continua. Então, vamos começar? Lembram que cada célula tem um nome, né? Essa célula aqui, por exemplo, é a célula A2, essa célula aqui é a A3, e assim sucessivamente. Vocês lembram disso? Isso é de fundamental importância porque a gente vai fazer a seguir. Porque é com esses nomes que a gente identifica qual célula que vai ser utilizada na nossa função matemática, certo? Uma outra coisa que é muito importante também, sempre que a gente for usar uma função matemática, a gente tem que obrigatoriamente começar com o igual o conteúdo da nossa célula. Vamos supor que a gente quer multiplicar o conteúdo do B3 pelo C3, que é o 4 pelo 8, certo? Vou fazer aqui do lado para não estragar nossa planilha. Se eu escrever B3 asterisco C3 e apertar Enter, nada vai acontecer. Por que nada vai acontecer? Porque eu não comecei com um igual. Agora, se eu, na frente do B3 vezes C3, botar um igual e apertar o mesmo Enter, viram que ele realizou a multiplicação? Sem eu precisar fazer mais nada? Então, sempre que a gente for usar qualquer função matemática, a gente tem que começar com o igual para avisar o programa que é uma função matemática, certo? Então, como vocês acabaram de ver, a gente pode usar o asterisco como multiplicação, a gente pode usar o mais para fazer a soma, pode utilizar o barra para fazer a divisão e pode utilizar o tracinho para subtração, certo? Então são os 4 operadores matemáticos que a gente tem básicos. No lugar do B3 e do C3, a gente pode botar qualquer célula que a gente queira, certo? Então, por exemplo, vamos botar assim, igual B4 vezes C5 mais D4. Viram como deu certo? Ele faz a operação matemática, não precisa ser necessariamente B3, C3, eles não precisam estar na mesma linha, nem na mesma coluna, e tudo funciona. E ao mesmo tempo a gente pode usar mais de uma operação matemática ao mesmo tempo, certo? Então, prestem bem atenção que a gente está usando o nome das células, ou seja, a localização delas. B4, o que é B4? Se vocês olharem, ele marca para nós. B4 é essa célula aqui. C5 é essa célula aqui. D4 é essa célula aqui, certo? Muito bem, então. A grande vantagem que a gente tem usando planilhas eletrônicas é a possibilidade de automatizar as nossas contas. A gente não precisa fazer todas as contas manualmente. É usando essas funções que a gente consegue automatizar os nossos processos. Então, vamos olhar para a nossa planilha agora. Eu vou apagar essa nossa célula aqui, tá? Qual que é a ideia dessa planilha? Que a gente vai somar quantos itens cada aluno vendeu. Ou seja, nessa linha aqui na célula H3, eu quero ter a soma do quanto o aluno vendeu, o aluno 1, do item 1 mais o item 2 mais o item 3 mais o item 4 mais o item 5 mais o item 6, certo? Legal. Só que se a gente tiver que digitar aqui igual B3 mais C3 mais D3 mais E3 mais F3 mais G3, isso dá uma trabalheira desgraçada, né? É mais fácil a gente fazer essa soma na calculadora ou até de cabeça. Vai dar certo, não vai dar errado, a nossa soma é 31. Mas deu muito trabalho, né? Então, como que a gente pode simplificar isso?
existe uma função que se chama soma. O que a função soma faz? Ela soma valores. Como que ela funciona então? A gente vai digitar igual sempre lembre de começar com igual, soma, e normalmente a gente vai botar entre parênteses valores, certo? Então vamos botar aqui igual soma, e entre parênteses a gente vai botar quais células a gente quer somar. Tem várias formas da gente fazer isso. A primeira delas é digitando uma a uma, como a gente fez no mais. Então a gente pode botar aqui B3, para separar a gente sempre vai usar ponto e vírgula, C3, ponto e vírgula, D3 e assim sucessivamente. Mas não é uma coisa muito legal porque a gente tem que digitar muitas células igual, né? Isso não facilita o nosso trabalho muito. Qual é o jeito mais interessante da gente fazer isso então? O Excel considera o símbolo de 2 pontos, significa até. Ou seja, quais células a gente deseja somar? Não é da célula B3 até a célula G3? Ó, B3 até G3, não é? Então a gente pode fazer isso usando os 2 pontos. Então vai ser igual a soma B3 até G3. Fecha parênteses no final, Enter. Viram como a gente realizou a soma? De forma bem fácil e só digitando 2 células? Tem outras formas da gente fazer isso também. Ao invés da gente digitar B3 a G3, a gente pode clicar e selecionar ó, B3 e arrastar até o G3 e ele vai preencher para nós B3 2 pontos G3, certo? Depois basta fechar parênteses e apertar Enter que ele vai então nos dar o valor da soma. Certo? Então 2 pontos para o calc significa até. Lembrem disso porque a gente vai usar bastante isso. Uma outra coisa que é extremamente interessante do LibreOffice Calc, certo? Se a gente copiar o valor dessa célula aqui, vocês devem pensar, agora se eu colar vai aparecer 31, né? Só que não vai aparecer 31. Quando a gente copia o valor dessa célula, ele copia a nossa fórmula, que é igual soma B3 até G3. Só que ele é ainda mais esperto. Ele se dá conta que a gente está somando os valores anteriores dessa mesma linha, certo? Então, quando a gente cola essa fórmula aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pensar que a gente quer somar os valores da linha que a gente está agora. Então, ele atualiza a nossa fórmula para B4 até G4 automaticamente. A gente não precisa fazer nada. Só copiamos e colamos a fórmula e vocês viram que ela foi preenchida de forma automática. Certo? Isso é extremamente inteligente do programa e facilita muito a nossa vida. Uma outra coisa que é importante, pessoal, vocês estão vendo essa barra aqui em cima? Essa barra se chama a nossa linha de entrada, a nossa barra de funções. Se a gente olhar a nossa célula, a gente não consegue ver a fórmula que tem nela, a menos que a gente vai editar ela clicando 2 vezes, né? Mas se a gente clicar nessa célula, aqui na nossa barra vai aparecer qual é a função que está sendo executada. Então isso serve também para a gente conseguir enxergar a função, porque aqui está aparecendo só 37, a gente não tem como saber que função é, a menos que a gente edite a célula, certo? Mas, olha só, a gente ainda pode facilitar muito mais o nosso trabalho. Sabe como? Vamos copiar isso aqui, copiamos a nossa fórmula, só que ao invés da gente colar linha por linha, ao invés de colar aqui no H5, a gente vai fazer o seguinte, vamos selecionar todas essas células, da H5 até H18, clicando e arrastando, lembram? Clicamos e arrastamos. E agora a gente vai colar essa fórmula em todas as células. O que ele vai fazer? Ele atualiza de forma automática para cada uma delas. Por exemplo, na linha 5, a soma é do B5 até o G5. Na linha 16, é do B16 até o G16. Certo? Mas aí vocês devem estar se perguntando, professor, eu preciso digitar igual soma para começar a nossa equação? Eu preciso digitar a parte igual soma? Ou tem um jeito mais fácil? E aí vocês vão entender que para algumas funções tem um jeito um pouquinho mais fácil ainda. Já é bem fácil só copiar e colar, né? Mas a gente tem um outro esquema que a gente pode usar que facilita o nosso trabalho. Vamos fazer a soma agora dessas colunas, desses valores da coluna H todos. Então a gente quer somar todos esses valores aqui e quer que o resultado fique nessa última célula em branco aqui, certo? Vamos selecionar tudo isso agora e vamos vir
nessa botão aqui que parece um E, certo? Se a gente clicar aqui, ele vai nos ter algumas funções que estão prontas, que a gente não precisa nem digitar. Então, se eu clicar agora em soma, o que vai acontecer? Ele bota aqui no final, ó, igual soma do H13 até o H18. Ou seja, eu não precisei digitar absolutamente nada e ele fez a soma para mim. Certo? A gente não digitou nenhuma letrinha e ele fez uma soma de 16 valores diferentes. O que é bem interessante, né? Viram como é fácil a gente fazer algumas automatizações do nosso dia a dia? A gente, com isso, conseguiu resolver várias somas de várias coisas sem precisar somar uma a uma. E o mais importante, não tem nenhuma chance de ter erros. Então, essa é apenas a primeira de muitas funções matemáticas que a gente vai aprender nas aulas, certo? E que todas elas vão ser de extrema importância para o dia a dia de vocês. Então, a nossa aula termina por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Tenham um ótimo dia.